Eu sou Eduardo Reis, esse é o Pode Entrar, a casa é sua. Hoje a Débora não pôde vir, teve que resolver uns buchos que a gente também trabalha um pouquinho. Recebendo Alisson Brito, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Alisson, que é diretor da Ceará Rede Imóveis. Sim. E da Beitec Imobiliária. Exatamente. Alisson, primeiro, aqui a gente... antes de qualquer coisa, toda vida eu esqueço, deixa o like, se inscreve aqui no canal, a gente está querendo bater 1.000 inscritos esse ano. Acompanha aí o Pode Entrar, comenta aqui o que é que você está achando também, sugere convidados para a gente trazer. Aqui é um espaço de troca que a gente quer levar conhecimento para engrandecer ainda mais o nosso mercado. Né? Bacana. Alisson, vamos lá. Hoje você tem a sua imobiliária, você é diretor lá da Ceará Rede Imóveis, daqui a pouco a gente chega lá, mas eu queria saber um pouco da tua trajetória. Você sempre trabalhou no mercado imobiliário, como é que foi até chegar onde você está hoje? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer, satisfação estar aqui. E eu comecei no mercado imobiliário, é até um pouco difícil de dizer a data específica, porque eu cresci numa família que trabalha no ramo imobiliário, né? Quem começou mesmo, a primeira pessoa a entrar nesse ramo foi a minha mãe, e em seguida meu pai. Eu era bem... na verdade, a mãe estava grávida de mim, né, quando ela começou. Então, desde criança eu vi, sempre fui de estar indo a escritório, a prédios. Às vezes a mãe pegava a gente na escola e em seguida ia para uma visita. Então, eu entrei nesse mercado dessa forma. Bebê, entrou bebê. Né? Mas, claro, né, de forma oficial, trabalhando mesmo como corretor. Eu falei 15 anos outro dia para você, mas na verdade foi em 2008 que eu entrei no mercado como corretor. Então, tem um pouquinho mais de 15 anos. E antes disso, em 2008 eu estava com 18 anos, 18, 19 anos. E antes disso, dos 15 aos 18, eu trabalhei na imobiliária da família, fazendo aquelas coisas que office boy faz, né? Colocar placa, ir no cartório, tirar foto, subir anúncios para a internet, que na época era muito complexo. Na época, em 2005, 2004, os primeiros anúncios que eu subia para a internet foi em 2003. Era um sistema que a gente tinha bem arcaico a título de hoje, claro, e eram várias etapas para poder um anúncio subir para a internet. Eu não peguei essa fase, mas teve uma fase anterior a essa que a gente tirava foto, revelava, escaneava para subir para a internet. Eu vi esse movimento, mas eu não cheguei a trabalhar nisso, né? Quando a gente teve a primeira câmera digital, que não precisava revelar, eu lembro que era até uma olho de peixe que você dobrava, ela era articulada, né? Você tinha aqui a parte do display e a lente você girava para tirar a foto. Era a TechPix. Eu acho que era. E nessa daí, quando a gente deu uma melhorada, isso foi em 2003, eu tinha uns 14, 15 anos, aí eu comecei a tirar fotos, eu ia nos apartamentos, casa, e fazia edição. A gente ainda tinha que fazer a edição da foto, porque tinha que fazer algumas edições de iluminação, de corte. A lente olho de peixe da época realmente era igual aquele olho mágico de porta. Era horrível. Então a gente fazia mesmo algumas edições. E dava muito trabalho, né? Hoje eu vejo assim, bem melhor a questão de ter o marketing e os anúncios. Mas, respondendo a sua pergunta, eu comecei como corretor em 2008. Né? Eu terminei o segundo grau, né, o ensino médio, numa escola no exterior. Papai sempre teve essa visão de gostar dos Estados Unidos. A mãe também, né? A família por parte de mãe também. Sempre foi muito ligada à questão de música internacional e sempre foi muito ligada a Elvis Presley. Minha avó é presidente do fã-clube do Elvis Presley. Então a gente sempre foi muito de gostar dos Estados Unidos. E quando eu era criança, papai chegou a levar a gente algumas vezes. E nós somos 4 filhos, né? 2 irmãs mais velhas que eu, e eu tenho uma irmã mais nova, eu sou o terceiro. E tirando a mais nova, né, nós 3, as minhas irmãs, Glenda, Liza e eu, nós 3 fizemos o intercâmbio.
Estudamos fora, fizemos o ensino médio fora o high school, né? Toda aquela coisa que você vê em filme, a gente presenciou. A gente morou numa fazenda. Claro, cada um numa cidade, né? Cada um na sua época. Entre 16 e 17 anos. Mas eu morei numa fazenda, que a gente trabalhava com a criação de gado. E foi para os Estados Unidos virar fazendeiro. foi bom. Né? Deve ter sido uma experiência massa. Foi uma experiência muito legal. Que realmente, quem puder, eu recomendo. Né? Eu tenho 3 filhos e, se eu puder, Eu tenho vontade. Eu queria ir na época, minha mãe não era muito adepta, não. Eu sei que eu fui para os Estados Unidos e quando eu voltei, que eu voltei aos 18 anos, terminei o 2º grau, aí meu pai não queria que eu tivesse muito solto, né? Naquela época, 18 anos, queria sair muito, né? Conhecer amigos e se divertir. Aí ele pegou muito no meu pé e disse: bora trabalhar, né? Vamos tirar o Cresce, vamos trabalhar, que aqui tem futuro. E aí, assim que eu voltei de lá, eu já comecei trabalhando na imobiliária como estagiário e depois fui atrás de tirar o Cresce, né, para poder ser corretor oficial. E depois fiz o KNAI, que é o curso para avaliador de imóveis, tirei o KNAI também. E estou no mercado até hoje, né? Cara, e é legal isso, porque você é corretor desde sempre, digamos assim, né? Você já veio de uma família de dentro do mercado imobiliário. Não só o pai e a mãe, mas os tios também, né? Como o pai e a mãe, eles entraram no mercado e se destacaram na época deles, se destacaram bastante. Os irmãos deles terminaram vindo junto, né? Gostou e começaram a trabalhar com eles. Meus tios por parte de pai, tios por parte de mãe. Então, aquele escritório que eu cresci, né? Que eu era criança, adolescente e por aí vai, eu sempre via uma grande família trabalhando no mercado, né? Eu até brincava dizendo: isso aqui está parecendo a máfia italiana, que é só família, não tem ninguém de fora, é só família. Escritório é só da família. Eu assisti, né, quando era adolescente, o Poderoso Chefão, os 3 filmes, e era sempre aquela questão da família e tal. Quando eu saía de casa e ia no escritório, só tinha família, né? Aí eu brincava, né? Aqui é Itália, né? Uma máfia italiana. Qual era a imobiliária? Glades Imóveis. Glades Imóveis. Famoso. Ele está há 30 anos no mercado e fica ali na Leonardo Mota, 2009. É o mesmo local desde o início. E a mamãe fundou em 93, se eu não me engano. 92. Ela fundou em 92, mas ela começou no mercado imobiliário em 89, quando estava gestante de mim. Ela costuma dizer por aí, né, que ela fazia captações a pé, estando grávida de 6, 7, 8 meses. Então tua trajetória começou aí. Começou por aí, pode dizer que sim. E como é que foi para sair da Glades e fundar a tua própria imobiliária? O que foi que te levou a fazer isso? Porque o que a gente vê muito é o filho puxando ali o que os pais criaram, né? Dando aquele percurso e seguindo, e, enfim, crescendo, né? E tudo mais. E você não, você quis criar a sua própria marca. Tem vários fatores, né? Assim, a mamãe e papai, eles foram embora para os Estados Unidos, foram morar nos Estados Unidos em 2017. E nesse período, nesse momento em que eles foram para lá para ser corretores lá, hoje eles são corretores em Chicago, numa imobiliária chamada Fulton Grace, e eles queriam que eu tivesse à frente da imobiliária aqui, né? Então eles me colocaram nessa época como sócio da Glades Imóveis. Na época eu era corretor, né? Eu sempre fui corretor na Glades Imóveis. Claro que teve uma época que eu saí, fiquei 1 ano, 2 em outra imobiliária, depois voltei, mas eles me colocaram na sociedade para dizer: a gente está indo para Chicago trabalhar no mercado imobiliário, mas a gente quer você aí à frente para poder cuidar dos negócios aí. E eu fiquei de 2017 até praticamente ano passado, né? Eu saí da Glades Imóveis ano passado. Mas tem vários fatores. Uma delas é que a gente, digo eu e minha esposa, a gente sempre foi de estar se atualizando e participando de seminários,
palestras, tendências do mercado, seja ele imobiliário ou não, né? A gente costuma, se for necessário, até viaja para São Paulo para ir para algum evento que fala sobre alguma tendência do mercado geral. Pode ser IA, pode ser ciência da computação, que é uma área que eu gosto muito, ou o mercado imobiliário. E eu sempre vi gráficos e indicadores mostrando o mercado de locação crescendo, né? Eu sempre vi essa pegada. Já a mamãe, ela tem muito forte no sangue a questão de vender. Ela vende mesmo imóveis, no geral, avulso, imóveis particulares, e ela ama isso que ela faz, né? E eu comecei a ver o mercado de locação crescer, e eu andando na rua vendo que faz sentido, vendo muito imóvel comercial fechado, e eu, rapaz, juntando uma peça com outra, dá para fazer isso aqui. Aí eu quis fazer, né? E né, um dia eu cheguei para ela, eu saí da Glades em setembro do ano passado. E a Beitec é uma imobiliária nova, a gente está trabalhando com locação muito voltada à parte comercial, né? Imóveis de VGL bem alto. E aí eu cheguei para ela e disse, olha, eu estou entregando aqui a imobiliária e eu vou trabalhar com locação, somente com locação e focado na parte comercial. Foi uma briga. Foi um desentendimento, assim. Imagino, depois de tanto tempo. Foi uma briga saudável, né? Nada de desacato, nada disso. Mas a gente teve, sim, né? Ela não concordou. Não foi fácil. Não foi fácil. Ela não concordou, ela levou pro pessoal, né? E aí a gente... Eu amo minha mãe, tá, gente? Mas a gente... Não foi fácil, né? Eu cresci naquele ambiente. E, de repente, eu dizer, olha, eu vou trabalhar com locação comercial e eu estou com esse projeto aqui. O escritório chama-se Beitec e a gente está com essa operação imobiliária. A gente vai trabalhar aqui esses imóveis da Aldeota, Dionísio Torres, que tem muito fechado, tem muito imóvel comercial fechado. E a gente tem essa forma de abordar esses imóveis. Temos os clientes para alugar e eu vou trabalhar isso aqui. Aí, não foi fácil nem para mim, nem para ela, mas... a gente seguiu, né? A imobiliária segue, tem seus corretores, tem a minha irmã como sócia também na imobiliária. E hoje eu estou voltado somente com isso, com a locação comercial. Legal. E esse nome Beitec, de onde é que veio? É bem diferente, né? Eu concordo. A verdade é assim, eu faço parte de uma comunidade judaica, né? E... eu queria que o nosso nome tivesse alguma ligação com o judaísmo e com tecnologia, né? E casa, em hebraico, é Beit, que é como está escrito lá, B-E-I-T. Então, eu juntei casa e tecnologia, querendo trazer a imagem de que a gente tem um processo imobiliário voltado às melhores operações e atendimentos ao cliente. Então, claro que a tradução não seria casa tecnológica, nada disso, mas só dizer que a gente trabalha olhando para o futuro, né? Uma imobiliária que sempre procura olhar para um melhor atendimento, para um melhor processo, mais enxuto, mais claro, com menos custo e mais fácil de atender os clientes, sejam eles proprietários ou imobiliários. Então, Beitec, né? Beit, casa em hebraico, tech de tecnologia. E a cor azul, que é a cor da bandeira de Israel, né? Aí não teria nem para que perguntar, já estava estampado. E tem muita... Beit é um nome muito conhecido. Para quem é da comunidade judaica, né? É um nome muito usado em outros... seja em qualquer coisa, algum aparelho, um objeto. Pessoal, eu já vi outros negócios usar Beit, alguma coisa, né? Legal. A própria comunidade que eu faço parte chama-se Beit Peniel. É um caso, mas já vi outros também. E... o que é que você enxerga? O que é essa tecnologia que você coloca no seu negócio, que você traz de inovação, que fez... porque Beitec claramente fala de tecnologia, então acredito que o seu diferencial seja esse. O que é essa tecnologia e o que você acha que isso agrega para os consumidores? Eu vou responder aqui, mas de toda forma são coisas
práticas e funcionais. Não é nada do Vale do Silício que eu trouxe de inovador, mas dentro da operação interna, a gente sim usa o que vai ter de melhor no mercado. Como assinatura digital, como Tour virtual 360, imagem com drone e por aí vai. Mas para isso pouco importa se eu não estiver fazendo um bom atendimento ao cliente, né? Para o cliente é praticidade e rapidez em alugar. A gente tem muito cliente aqui na Aldeota que tem casas que facinho vale R$20 mil o aluguel. Então você sabe que o IPTU de uma casa dessa é altíssimo. E a casa está fechada há anos. Então a minha proposta de serviço para o cliente é trazer um cliente rápido para ele, através da tecnologia que eu uso hoje dentro do mercado imobiliário. Então, ele está com a casa fechada, se deteriorando, a prefeitura cobrando IPTU, taxa de lixo e valor alto, comparado com a média do mercado de imóveis de Fortaleza, são valores muito altos, valor de um aluguel de um imóvel normal. Então, a gente chega para poder curar essa dor, né, que ele está sentindo. Ao invés de ele estar recebendo uma renda de 20 mil mês, ele está pagando todo mês R$1.000 de IPTU. Tá entendendo? Fora o risco de ser invadido o imóvel, né? Fora tudo isso aí. Fora essa chuva toda que passa e a casa está toda infiltrada. Então, assim, além dele ter a renda, ainda tem esse cliente que vai lá fazer toda essa reforma. Então, assim, eu uso, sim, a tecnologia para chegar para ele e dizer, olha, a gente pode amanhã mudar esse cenário. Seu imóvel está fechado há 2, 3, 4 anos, a gente consegue trazer alguém aqui rapidamente para poder alugar e mudar esse cenário e mudar até a qualidade de vida dele. Porque eu tenho clientes meus que, quando a gente alugou imóveis desse tipo, ele pôde voltar a respirar economicamente, né? É interessante porque a gente tem um costume de achar, né, a população em geral, de que esses imóveis de valores altos são de pessoas que já são até muito ricas, mas o que a gente vê no chão de fábrica é que às vezes é aquele bem de família herdado. Que aquele aluguel vai pagar 2, 3 famílias ali que herdou aquele imóvel. Né? Eu tenho alguns clientes assim, que você vê que o imóvel é grande, que você aparentemente acha que é de alguém muito rico, mas é herdado. São 2 irmãos, são 3 irmãos, ninguém tem dinheiro para reformar, ninguém tem dinheiro para pagar o IPTU e queriam eles que tivesse alguém para alugar ou para vender. A maioria quer vender, para ser bem sincero. Eu que chego para convencer em alugar. É aquela coisa, tem muitas casas aqui na região que não tem terreno suficiente para virar um prédio. E não tem ao redor também outras casas que topem vender. E às vezes ainda tem um bonequeiro no meio, né? Quando você tem ali vizinhos que dê para fazer. Eu tive um caso assim na Varjota. Eram 3, 1, 2, 3... Eu não lembro se eram 3 ou 4 casas. Mas a gente estava ali, foram meses de negociação. E justamente o cara que morava numa casa do meio, numa das do meio, foi que fez o negócio ir por água abaixo. E ele era herdeiro. Ele morava na casa, que era uma casa já de herança para ele e outros irmãos, não lembro na época. 3, 4 irmãos. Ele não pagava um aluguel, ele estava lá. E ele botou o negócio por água abaixo, que ele queria todos os vizinhos acertaram o valor. A casa dele, os irmãos acertaram o valor, mas ele que estava lá não queria aquele valor, ele queria mais. Aí o meu cliente, não, olha. E eu ainda insisti. Eu vou dizer um negócio. Existem muitos... Eu vou dar uma informação de bastidores. Sim. Se você tem uma quadra inteira de casa para vender, todo mundo está se juntando para vender, e você não quer vender, pode prestar atenção. Faça o seguinte, eu vou passar uma tarefa de casa, o pessoal prestar atenção nisso. Pega esses prédios que tem cortes assim, que o terreno não é quadrado, e vê que tem casas do lado. Aquelas casas, com certeza, a construtora tentou negociar e a pessoa não quis vender. Pode ver que nessa entrada aqui vai estar o campo de futebol, playground, a piscina. Vai estar a parte de barulho, vai estar do lado da casa que a pessoa não quis vender. E quando é comercial,
vai ser a entrada de caminhão, que vai ter a parte de lixo, de rato, de bicho. Rapaz, você pode prestar atenção. Tem um caso desse aí, que é ali na Beira-Mar. Não na Beira-Mar específica, mas acho que é a Rua da Paz. Se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, a Rua da Paz vai terminar na Praça do Mucuripe. E ali naquela região, tem uma fileira de casas que eles não venderam as casas para o prédio. Tem um prédio do lado, muito bonito. Não vou lembrar agora os nomes, tá? Mas é fácil de achar. Mas tem um prédio do lado muito bonito, que essa fileira de casas poderia estar dentro desse condomínio. Você vê nitidamente na fachada do que está ali que eles não toparam o valor que o prédio pagou e hoje não tem valor para... Não tem valor, porque nada. É uma casa bem pequenininha, em termos de casa, realmente é do tamanho daqui do estúdio, é pequeno, não tem garagem, não tem quintal, é só a casinha, aquela coisa, e várias assim, enfileiradas. Então assim, hoje se ele quiser vender, ele só vai vender para alguém que compre para morar. E aí tem aquela questão, você tem o preço de quem paga para tirar dinheiro dali, né? No caso a construtora, ela vai pagar um valor de permuta acima do valor se ela vê que compensa. Exato. Ou alguém que vai botar um escritório, alguma coisa lá, que vai tirar dinheiro dali. Agora, se só dá para vender para morador final, meu amigo, você vai vender lá embaixo. Vai vender lá embaixo. Tem um caso na Aldeota de um prédio que do lado tem um prédio baixinho. E a construtora tentou comprar esse prédio. Um dos moradores deu para trás. Sei lá, 10, eram 20, sei lá, tipo 20 apartamentos. Dos moradores deu para trás. Os caras iam pegar um apartamento sensacional, bicho. Sensacional. De mais de R$1 milhão. Num apartamento deles que deve valer, na época, sei lá, 400 mil, entendeu? Ia permutar por um apartamento de mais de R$1 milhão. Não aceitaram. Resultado, a construtora fechou o projeto com o que ela tinha de terreno. O prédio é aqui, o outro é aqui, ó. Puf, matou a ventilação, matou a vista, matou tudo pro prédio do prédio. Tá e agora, agora o jeito é ficar lá. O jeito é ficar lá. Por causa de um cabo teimoso. Por causa de um cara. Eu já conheço isso aí. É complicado. E assim, cara, o que é que a gente antes aqui tava conversando em off de um caso que aconteceu, que até o que a Débora tá resolvendo. Mas me conta aí o que é que você já teve, o que é que você já viu aí nessa sua trajetória de causos que a gente possa contar pro pessoal. Rapaz, eu acho que que a gente possa contar, porque tem uns que não dá pra contar, não. Pois é. Vou dar outra coisa. Eu já passei. Tem muita coisa que a gente conversa aqui que a gente tem que cortar depois. Eu já passei por alguns, mas os mais engraçados foram os que eu vi a pessoa que trabalhou comigo passar, né? Assim, eu já passei por alguns casos, mas os mais tensos ou engraçados realmente é o corretor parceiro ali de mesa ali, que chega e conta o que acabou de acontecer. Mas em que sentido você diz? Cara, alguma coisa ou engraçada, inusitada. Vamos né? lá. Tem um caso... a gente tem um clássico aqui no canal, que foi o meu amigo Daniel. Vou botar o cardzinho aqui para assistir. Que estava treinando, aí foi visitar o apartamento e a cliente notou que ele estava treinando. Tu lembra, Matheus? Lembra não? Eu vou mostrar para ti, tu vai lembrar depois. Vou botar aqui o card. Eu não sei se eu consigo colocar o card no momento exato, mas eu vou tentar aqui, você vai ver. Não, tem um caso engraçado que foi... Não foi... Foi o Timóteo. Não foi comigo, mas eu presenciei a pessoa lá que estava... Chegou e contou, tinha acabado de acontecer. Ele foi mostrar um apartamento para um cliente, 702, né? Apartamento 702 do condomínio X. Quando ele chegou lá, ele equivocadamente tocou a campainha do 701. E o cara o proprietário perguntou quem era, ele, não, é o fulano, da Gleides Imóveis. Aí ele abriu. Não, eu vim mostrar apartamento. Aí o homem deixou. O homem deixou e mostrou tudo. Quartos, banheiro, parte íntima, área social, área de serviço, tudo. Aí o homem, na sala com um piano bonito,
Aí começaram a tocar no assunto, aí o proprietário, não, eu toco piano, deixa eu tocar aqui pra você. E ficaram, ficaram mais de 2 horas lá, né? Aí o interessado ansioso, assim, já quer ver que hora que encerra aquilo. Sim, mas vamos lá, quanto é que é mesmo o seu apartamento? Ele, não tô vendendo, não. Eu não tô vendendo meu apartamento, não. Quem tá vendendo é o vizinho aqui, o 702. O cara só queria atenção. Aí o corretor, mas por que o senhor deixou entrar? Ele, não, porque você falou que é da Gleice, eu gosto muito da Gleice, ela é gente boa, eu comprei esse imóvel com ela. Quando você disse que é de lá, eu deixei você entrar. O cara tava carente. Teve caso aí, teve esse aí. Cara, enfim, muita coisa que a gente passa, né? de perrengue, de coisas difíceis, eu não sei assim lembrar agora, mas eu vou lembrando. Teve um caso agora recente do... A gente alugou um terreno comercial para a Cagesse. Não sei nem se podia falar. Ó. A gente corta. A gente alugou um terreno comercial para a companhia de água. É a diferença mais doida. E, cara, eu já sabia que ia ser difícil, porque quando se trata de questão pública, órgão público, é bem complicado a burocracia, sabe? Vamos lá, a gente é imobiliária e eles são inquilinos. Então, sejam eles PJ, pessoa física ou órgão público, eles são inquilinos. E nesse caso, eles se tratavam quase como dono do imóvel. É a gente que encaminhava. Eu até entendo, por um lado, o protocolo e a burocracia do lado deles, pelo portal da transparência e tudo mais. Mas ainda assim, eles chegam a exagerar um pouco. A gente que encaminhava a documentação para eles, para o contrato ser feito. Resumindo, quando você tem uma pessoa querendo alugar um imóvel seu, é você que avalia ele, se você vai alugar para ele ou não. Nesse caso, era o contrário. É ele que avalia a gente, né? Tem que ter todas as certidões negativas. O contrato não era, que eu bati muito de frente, não era pela lei do inquilinato, era pelo Código Civil. Eu achei aquilo estranho. Tinha que fazer um cadastro nosso num sistema de pagamentos por órgão do governo, um site, não lembro agora o nome, mas tem que fazer um cadastro no site do governo para poder receber os pagamentos. Rapaz, foi para depois disso tudo ainda receber todo mês atrasado. Já não fosse ruim todo o processo de ter que passar, não, beleza, né? Tem que fazer tudo isso aqui, né? Certidões negativas, tinha que falar com o contador, a coisa mais difícil é de falar com o contador, né? O contador sempre entrega tudo direitinho. Falar com o contador, mudar não sei o que na receita, cadastrar a imobiliária no sistema do governo. O contrato é deles pra gente, tá entendendo? No final... Ainda pagar atrasado. Ainda todo mês. Todo mês pagaram atrasado, assim. Todo mês não, tá? Mas... Deram trabalho. Deram trabalho. Todo mês dava um trabalhinho para pagar. E às vezes, sei lá, o boleto... Teve um mês que o boleto veio com 1 centavo de diferença. Sei lá, o aluguel é 15 mil reais. Veio 15.001. Ou foi 14.999. Não lembro. Veio com 1 centavo de diferença. Eles não pagaram. Porque como ia para o portal da transparência, tinha que estar exauriado. Aí eu disse, senhora, esse 1 centavo... Meu tempo e o seu vale mais do que esse 1 centavo. Né? Ela, não, mas tem que fazer alteração. Tá bom, altera aqui. Mas pague dia. Esse é um dos perrengues que a gente passou ultimamente. Foi bem... Aí eles trouxeram uma empresa terceirizada, né, para poder assumir. Aí não. Aí a empresa terceirizada sempre foi tudo tranquilo, pagam bem direitinho, nunca foi de atrasar. O relacionamento com eles é bom, né? Sempre que precisa de alguma coisa pra gente, a gente entrega, ou o contrário. Mas sempre quando é... Eu não vou dizer sempre, tá? Mas a maioria das vezes quando é órgão público... A gente não pode dizer sempre para não se complicar, né? Mas tirem suas próprias conclusões. Tirem suas próprias... Eu sei porque eu tenho um tio meu, que é o tio Paulo. A gente chama ele de tio Paulo. Ele é tio do meu pai, né? E ele já alugou para órgão público, para a prefeitura, né? Casa dele, para parte de
serviço social, não lembro agora. Eu era bem mais novo. E também foi complicado. Era atraso, era complicado e era estresse. Era um aluguel bem estressante. Quando é terceirizado é mais fácil. É. Você lida com, É. com alguém que vai receber e vai lucrar em cima daquilo ali, é mais fácil. É, exato. Quando alguém vê que vai ter prejuízo se não for eficaz, é mais fácil. É isso que eu percebo na minha caminhada como corretor. Toda vez que a gente trabalhou com público-privado, sempre é algo mais eficaz, mais rápido, menos burocrático. Tende a ser assim. Porque se não for, a gente tem prejuízo e ele também. Infelizmente, né, eu sou bem apolítico, não sou muito voltado à questão política, mas a minha experiência de trabalho mostra que quando a gente trata com o órgão público, né, a coisa é bem diferente, porque não tem prejuízo para o órgão público como tem para o setor privado. Pode até ter, mas é bem diferente. É muito burocrático, cara. É muito burocrático. Para além das questões políticas de lado A, lado B, enfim, né, de acusar daquilo, o processo todo é muito burocrático. O sistema é burocrático, assim, é muita gente dentro daquele órgão e sempre um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Numa ligação, às vezes eu ligo para inquilinos que são órgão público, você passa por 5 PABX, 5 telefones, não, é com fulano, o setor de cobrança é com esse, o setor de contrato é com esse, mas dei um erro no contrato é com o outro. Gente, ninguém aí parece que não faz. Para resolver. Não tem ninguém para resolver. Tem muita gente, mas ninguém para resolver. E aí você conta a história tudo de novo, sabe? Repete aquela história 5 vezes. Olha, o caso é esse e tal, sei o quê. Aí, não, é com fulano. Aí, você tem o número dele? Tenho, é esse daqui. Aí eu anoto, não, esse número eu já liguei. Não existe esse número. Aí nessa época eu fiquei, não, que tá tendo uma troca aqui de PABX, de telefone. Mande um e-mail para ele, ó. Aí vai. Eu vou até aí. Já foi. Meu amigo, e a gente tem um tempo curto. Pra gente correr aqui um pouquinho, vamos entrar na questão da Ceará Rede Móveis. Perfeito. Como é que foi a tua entrada na rede, né? Antes de ser diretor, acredito que você tenha entrado na rede. O que é que te atraiu e como é que foi essa de virar diretor? Quais são os propósitos da Ceará Rede Móveis, os benefícios? Bacana. Eu entrei na Ceará Rede Móveis muito parecido com essa história de sempre estar dentro do mercado porque a família sempre esteve, né? Então sempre houve, numa outra época do mercado imobiliário, o mercado ele passa por fases como qualquer mercado, né? A gente sempre tem ciclos, né? Anos 90 teve 2 ciclos, eu vou dizer assim, de avanço de tecnologia, de atendimento, de o melhor local para anunciar. Anos 90 eu diria que teve 2. Eu não peguei, né? Enfim, em 99 eu tinha 10 anos, mas eu vi um desses ciclos. Nos anos 2000 teve também uns 2 ciclos, talvez, de tecnologia, de melhor local para anunciar, de tendências de incorporadoras. Resumindo, o que eu quero dizer eu lembro que nos anos 2000 tinha muito essa vontade de criar uma rede de imobiliárias, né? E a Ceará Rede Móveis ela surgiu em 2007, numa época em que ter um site, né, ter anúncios online era mais caro e os corretores no mercado não eram todos que eram antenados nessa parte de digital. Até hoje a gente ainda até hoje, dificuldade, né? Mas naquela época, 20 anos atrás. Até hoje você vê assim, muita gente que está no mercado imobiliário, mas que tem a parte do digital ainda a ser muito exercitado, né? Imagina essa época. Então, assim, era comum, né, as imobiliárias parceiras mais próximas das que eu conheço, discutir essa questão de ter um site onde todo mundo pudesse anunciar. Isso naquela época. Vamos ter um site onde todos nós podemos anunciar, já que sai mais em conta, né, do que você ter o seu, eu ter o meu. A gente tem um site e na prática vira um portal, né? Claro que não é um portal como os demais, porque os demais qualquer um pode anunciar. Uma pessoa física
pode pegar lá e jogar o imóvel dele. Esse é um portal para imobiliárias, né? E surgiu dessa ideia de ter um portal, de ter um site onde todos pudessem anunciar. E na época eu via eu trabalhava na Glades nessa época, eu via, né, as reuniões, né, o Erinaldo, ele quando a rede surgiu, ele entrou na parte de informática, de coordenador de informática. E eu vi ele sempre vendo os sistemas de CRMs, de vários CRMs, para ver qual daria certo para ser a rede de imóveis. E nessa época ele conheceu o Eduardo, né, que era da Kenlo. Na verdade, na época era Engaia, né? Master Engaia, acho que é Engaia. Era Engaia. O Eduardo era da Engaia. O Eduardo esteve em Fortaleza, apresentou o sistema, né, para ser a rede de imóveis. E foi o que foi adotado na época. E nessa questão, não só teve o site onde todo mundo pudesse anunciar, mas como cada um tinha o mesmo CRM, cada imobiliária, né, dentro dessa rede tinha o mesmo CRM, ele também teve ali na negociação, cada um vai ter seu site também. Mas todos espelham seus anúncios no portal da Serra Rede Imóveis. E cresceu muito, né? A Serra Rede Imóveis daquele tempo em diante, ela cresceu muito, chegou a ter 150 imobiliárias dentro da associação numa fase. E o Arinaldo era coordenador de informática. E teve uma fase em que a Serra Rede Imóveis ela é um mandato. De 3 em 3 anos, muda os diretores da Serra Rede Imóveis. Existe o diretor-geral, que hoje sou eu, e existem outros diretores de marketing, diretor de capacitação e por aí vai. Tem vários. Sim, hoje são 5 diretores. E de 3 em 3 anos muda. Quando o Arinaldo e a Glades foram para Chicago, né, trabalhar o mercado em Chicago, eu entrei como, na época era coordenador, a nomenclatura, né, como coordenador de informática, né, assumindo o papel ali do Arinaldo, que é meu pai. Né, teve a eleição, né, a candidatura, e aí eu assumi como coordenador de informática e sempre vendo essas questões de tecnologia para trazer para as operações da imobiliária. Eu fui em Campinas 2 vezes, na Kenlo, né, conheci também outras empresas. Eu fui em São Paulo, conheci empresas de tecnologia, fui na Google, né, sempre mesmo por minha conta, sempre procurando ver as coisas do mercado. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, que é o tecnólogo do Ciência da Computação. E eu entrei na rede dessa forma, como coordenador. Na verdade, a Glades Imóveis é uma associada, é uma imobiliária que faz parte da rede, né? E eu sempre vi, né, na Glades Imóveis a Serra Rede Imóveis, né? Eu sempre fui de usar as ferramentas da Serra Rede Imóveis na Glades Imóveis. E aí me deram a oportunidade de ser coordenador de informática. Eu assumi, na época o diretor-geral era o Ayrton Fernandes. E como o Ayrton sempre foi muito ocupado, né, nessa questão de trabalhar a imobiliária dele. Ele sempre foi de trabalhar muito o Eusébio, né, lançamentos, construtora, né, e ele não dava... devido ao tempo dele ser muito curto, ele tinha uma equipe grande de corretores, e a equipe grande sempre vai ter novos desafios, novos problemas. Então ele sempre confiava em mim para poder fazer as coisas da Serra Rede Imóveis, né? Tinha reunião, né, com alguém que queria fazer uma parceria com a Serra Rede Imóveis, ele delegava. Eu queria ir para São Paulo, conhecer algumas empresas, eu dizia, eu estou indo para São Paulo por minha conta, se você quiser saber de alguma coisa de lá para a Serra Rede Imóveis, na volta a gente conversa. Aí ele, Alisson, dá uma olhada nisso. E ele sempre me passou, né, essa confiança e responsabilidade. Quando teve um mandato que encerrou dele, ele como diretor-geral, ele encerrou um mandato, e eu sempre via nesses últimos meses desse mandato anterior ele um pouco distante da rede, né? E
respeitando ele, claro, devido os deveres que ele tinha com a imobiliária. Eu disse, Ayrton, a gente vai encerrar o mandato. Você vai se candidatar novamente para a gente poder continuar esses projetos aqui? Aí ele, Alisson, eu não vou. Isso foi 2019. Acho que foi 2019. Alisson, eu não vou, eu realmente estou com outros projetos, eu estou com a imobiliária, eu não vou me candidatar, eu não estou dando o devido tempo que a rede merece, então eu não vou. Aí depois a gente vai ter que formar outra equipe, outra chapa, outro para se candidatar e continuar esses projetos. Você tem alguém para poder... Eu perguntei, você tem alguém para poder ser o diretor-geral? Aí ele disse que não tinha. Aí eu fiquei, né? E agora? Como é que vai ser? Aí eu pensei, né? Eu nunca quis, para ser sincero, eu nunca gostei de estar à frente de algo assim socialmente visto, né? Claro que eu gosto de estar à frente do meu negócio, que é a Baytech. Eu gosto de estar à frente... eu sou pai de família, eu tenho que ser o cabeça, eu tenho que ser o líder, enfim, essas coisas tudo bem. Mas quando é uma coisa que trata de várias empresas, eu sempre prefiro ter um líder e eu estar ali trabalhando com unhas e dentes para aquele projeto. Eu sempre prefiro isso. Mas aí eu cogitei, rapaz, será que dá? Será que eu vou? Aí eu pensei, aí eu falei com a Ayrton, se eu me candidatar para ser diretor, você me dá o apoio oficialmente? Ele, com certeza. Ele falou, com certeza, pode fazer. Aí eu fiz a candidatura, montei uma chapa, né, com outros coordenadores, chamei o Rodrigo. Na época eu chamei o Rodrigo, chamei o Van Dijk, enfim, montamos uma equipe. Apresentamos a chapa, fizemos a candidatura, ganhamos na eleição e fiquei como diretor. E a rede, hoje, ela mudou muito do que ela era em 2007. Em 2007, ela nasceu com um projeto de ter um site para todas as imobiliárias. Hoje em dia, o site a gente faz até no Google, Google Meu Negócio, você faz um site ali. Então, a gente teve que e eu percebi isso muito cedo, a gente teve que se adaptar ao que o mercado imobiliário necessita para que a gente possa ser uma ferramenta útil para as imobiliárias. Então, eu sempre procuro ver ferramentas que as imobiliárias... Exemplo, que as imobiliárias gostariam de adquirir, mas que por ser algo novo, ou ter um custo alto, ou ser algo que realmente isso, tem uma aquisição alta, termina ela não fazendo. Então, eu sempre procurei trazer ferramentas que sejam interessantes para a rede, né? Que a gente, como rede, faz essa aquisição, porque sai mais barato, porque todo mundo compra junto, e todo mundo seria muito bom todo mundo usar, porque é algo interessante. Um exemplo, vamos para a prática. Tipo, consulta no Serasa. Estou dando um exemplo aqui bem simples, tá? Consulta no Serasa é um sistema, todo mês é caro, né? A gente não tem esse, mas foi algo que a última semana passada, rapaz, eu pago tão caro no Serasa para consulta. E todo mundo aqui na rede também paga caro que só. Todo mundo usa. Será que se a gente não fizesse uma negociação em rede, né, com o Serasa para fazer essas consultas de CPF? Da quantidade. Será que não... Todo mundo topa, né? Todo mundo amou, né? Quando eu trago a ideia, não, realmente é bacana. A gente tem hoje, né, a plataforma de assinatura digital. A gente tem hoje portal imobiliário, como Imóvel Web, e plataforma para editar fotos 360. Tudo isso são ferramentas que, na operação, eu tenho um custo mensal. Mas quando eu faço essa aquisição pela rede, eu tenho um custo, eu acho que chega até mais de 50%, 70% mais barato. Se eu colocar todos na ponta do lápis, exemplo, um custo de operação de R$3.000 de uma imobiliária, ela chega a ficar R$1.000. Porque eu estou fazendo pela rede. E eu pago ali uma mensalidade, todo mundo paga. Não diga a mensalidade, porque o vídeo vai ficar na internet aí. E futuramente pode ser reajustado. Mas eu vou dizer um negócio para vocês, o payback é garantido. Porque o valor da mensalidade em relação ao benefício que tem... Vale demais. Fora que, além da operação ter um custo menor, tem gente que está na rede que não liga para isso.
ter uma operação com custo menor. Tem imobiliárias que têm uma operação muito grande que para ela não faz diferença eu pagar R$1.000 na minha operação ou 3.000 na minha operação. Por incrível que pareça, ela pensa assim, não faz diferença. Mas a rede hoje, ela incentiva a parceria dentro da rede. Porque como a gente tem um único CRM, todo mundo usa o mesmo CRM, eu consigo, sim, fazer a busca dos imóveis das imobiliárias que fazem parte da rede e poder anunciar no meu site ou mandar para o meu cliente com a cara do meu site e vice-versa. Então, se eu estou lá na Ceará Rede Imóveis, eu tenho o meu site, no meu site aparecem os teus imóveis. Sim. E aí eu faço meus anúncios, pego ali aquele cliente que tem um perfil no teu imóvel, eu mando para ele e sai com os meus contatos. Sai com os teus contatos, exatamente. Aí o cliente querendo marcar, ligou, parceria normal. Parceria normal. Então, assim, a gente procura hoje, na rede, o foco da rede, ou a essência da rede é incentivar a parceria entre nós e incentivar o crescimento em unidade. Por que é que eu digo isso? Volto a dizer, né? Eu sempre procuro ver tendências e indicadores e o que a gente vê da pandemia para cá, em termos de grandes empresas estarem se unindo, é assustador. Você vê uma empresa multimilionária comprando outras pequenas empresas e trazendo para o seu ecossistema. Ou até outras grandes empresas. Ou até outras grandes empresas. Pagamentos Extra Farm. Pronto. Você, em qualquer setor, é assustador. Quando eu comecei a ver essa tendência de empresas multimilionárias ou bilionárias se juntando, ou uma comprando a outra para se juntar no seu ecossistema, eu pensei, gente, quem somos nós, pequenos e médios empresários, para estar pensando só em nós? Não está se unindo também. Se uma Pague Menos, como você disse, se junta com a Extra Farma, se uma empresa de tecnologia que presta serviços de CRM para a imobiliária compra outras empresas para o seu ecossistema. Vamos para nome mesmo, a Quinto Andar, por exemplo. Quinto Andar fez uma compra de empresas de médio porte em valor de milhões. Né? Quintocred e por aí vai. A Loft também, né? Comprou outras empresas pequenas no valor de milhões. O Imóvel Web faz parte hoje de outra empresa, enfim. O OLX, Bom Negócio, Viva Real. OLX, Zap, Viva Real. Daí você tira. Então, eu sempre tive isso da pandemia para cá. Quem somos nós para não fazer o mesmo, pelo menos na parte de incentivar a parceria e o crescimento da operação dentro de um padrão, né? Porque se os grandes estão fazendo isso, eu acho que a gente não deve ficar olhando só para dentro do nosso escritório. A gente vai só perder. Eu gosto de dizer muito assim, principalmente para quem é leigo, né? Para o público em geral. Acabou aí? Obrigado. Se a Débora tivesse aqui, ela ia reclamar da garrafa solta em cima da mesa. O que é que eu gosto de dizer pro pessoal é assim, mas o corretor ele não concorre e tal. Eu acho assim, a gente é corretor, a gente é concorrente só até a segunda página, que é aquela coisa, eu pego o empreendimento da construtora tal, faço campanha, você faz campanha, a gente está ali captando cliente. Na hora que eu peguei aquele cliente, que você pegou outro cliente lá, que a gente está fazendo aquele atendimento, ali tudo bem, existe uma certa concorrência. Sim, normal, saudável. Na hora que aquele cliente não quer aquele imóvel, mas ele tem um perfil X que você tem o imóvel daquele perfil, aí a gente já faz a parceria e dali segue. Então, mais de 90% em si do nosso negócio é parceria. Eu digo isso. No meu negócio, 90% eu já fiz essa conta e sempre bate nesse número. 90% dos negócios que eu fecho, seja em venda ou locação, eu digo venda porque eu trabalhei a vida toda com venda, só agora que eu migrei para locação. Mas 90% foi em parceria. Até porque eu não vou deixar de fechar negócio, porque eu estou com um cliente comprador. Claro que eu vou sair, mostrar meus imóveis, mostrar minhas captações e exclusividades, vou atrás do mercado, mas eu não vou largar o cliente. Até porque se eu largo, ele vai atrás de você. Então, eu prefiro que ele vá atrás de você comigo. Tá entendendo? E você está passando uma péssima imagem para o seu cliente. Exato. Porque é capaz dele chegar para você e dizer, rapaz, está aqui, você não me falou nada e tal.
E é aquela coisa, é melhor você vender ali em um mês fazendo parceria do que você passar 3, 4, 5 meses pensando em fechar um negócio só. Pensando só. Assim, é de cada um. Teve um caso que você falou em lembrar de casos inusitados. Teve um que foi o Arinaldo. Isso faz tempo. Mas eu lembrei agora. Ele fazendo muitos atendimentos. A venda é um funil normal. Teve um cliente que escapou, ele terminou não dando atenção. O lead chegou naquela época e ele não atendeu. Quando foi alguns dias depois, chegou o corretor externo com o cliente para ver aquele imóvel, né? Aí eu, na mesma hora, pensei, poxa, ele só não ficou com raiva, não? Aí, de forma alguma, achei que foi bom que ele terminou voltando para cá e não foi ver outro imóvel. E recebeu ali o negócio que acontece. A culpa foi minha, ele disse. A culpa foi minha que não atendi o cliente. Eu achei que foi bom que o corretor veio de fora. Porque ele ia perder era 100%. Ele perdeu não, ele ganhou 50%. Ganhou 50%. Ele ia perder 100%. Exato. Né? E realmente acontece mesmo. O pessoal deixa passar batido, mas o mercado ele gira dessa forma. Né? Ele disse, não, eu achei bom que o corretor bateu na minha porta para me lembrar que eu estava com o cliente dentro. E eu não atendi. Aí fica a lição. Ficou a lição. Mas ele disse que não doeu, não, assim. Que bom. Ele podia ter levado para outro canto e ter ficado sem nada. O papai sempre teve umas visões assim, bem diferentes. Outra vez que eu tive um choque com ele, dele me responder algo que me surpreendeu, foi quando ele foi para os Estados Unidos morar. Né? Hoje eles moram lá. E nos primeiros meses... Né? Não são para você ser corretor lá, o processo é bem diferente, é bem mais seletivo, né? Você faz até uma prova estadual e tudo mais. E nos primeiros meses, para você manter sua renda, ter renda, ele fez entregas da Amazon, né? Ele chegava no galpão da Amazon, pegava as compras, os pacotes e ia entregar nas residências e conseguir a renda dele ali através daquilo. Aí eu fiz uma pergunta. Eu não fiz a pergunta na intenção de deboche, de forma alguma. Eu quis entendê-lo, né? Como que ele via aquilo? Poxa, pai, o senhor foi para ir para trabalhar como corretor, o senhor está sendo entregador, né? O senhor tem um escritório aqui em Fortaleza, né? Um bom escritório, e foi para Chicago para trabalhar como entregador. Como que o senhor vê isso? Como que o senhor sente ver essa distância de trabalho, né? Uma coisa é você ser dono de imobiliária, outra coisa é você ser entregador de pacote. Como que o senhor está sentindo isso? Como que o senhor encarou isso? Como que o senhor vê isso? Aí ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, meu filho, eu vim para Chicago já com dinheiro no bolso e com o projeto de alugar um carro, colocar gasolina nele. Como eu quero trabalhar no mercado imobiliário, eu iria alugar um carro, colocar gasolina nele e andar pela cidade para conhecer os bairros, as ruas, o que é bairro nobre, o que é residencial, o que é comercial, e estudar Chicago por terra firme, por direção. Eu ia ter esse custo. Hoje, eu estou sendo pago para fazer isso. Olha, a visão é diferente, né, cara? Quando ele falou isso, eu fiquei, uau. Realmente ele tem uma visão assim das coisas bem bacana, sabe? Ele disse, hoje eu estou sendo pago para fazer o que eu já ia fazer gastando. Eu teria uma visão parecida com a tua, assim, de questionar realmente aquilo dali. Mas a dele não. Ele não viu como algo que ele tivesse abandonado uma carreira de sucesso aqui para fazer entrega, não denegrindo, obviamente, a questão da carreira de entregador, mas você conquistou aquilo no seu ramo e você mudar para outro ramo ali, que é começar mais de baixo, fábrica, né? É complicado. E aí, não, ele enxergava aquilo como algo que ele estava aprendendo e estudando. E ganhando. E ganhando dinheiro. Porque ele já ia fazer isso, né? E hoje eles trabalham no imobiliário, né? Eles trabalham nessa Fulton Grace, é uma imobiliária de locação lá, né? E a Glades, a mamãe, a imobiliária lá, ela é tipo uma Lopes.
Lopes daqui. Em termos de número de corretor, são mais de 200 corretores. Não sei, mas são bastante corretores. Quando ela manda as fotos das confraternizações, você vê muita gente. E aí tem as confraternizações mensais para ver os corretores de destaque. É diferente a forma como é vista a profissão lá. É. E quando tem sempre os corretores de destaque, os 10 mais. E aí, acredite, a mamãe tá, na maioria das vezes, ela tá entre os 10 mais. Mesmo sendo daqui, mesmo, né, aprender. Eu sei que ela já sabia inglês, né? Mas falando inglês com sotaque. Falando inglês com sotaque, né? Não conhecendo a cidade como o pessoal que cresceu ali, né? O pessoal cresceu na cidade e vez ou outra ela manda foto das premiações que ela recebe. Assim, a gente tem que caminhar para o final, mas eu quero deixar aqui, quando seus pais vierem, me avisa que a gente marca para conversar com eles aqui. Bacana. Vai ser legal, Vai ser. Essa troca de experiência. Vai ser. Sem dúvida, é um choque cultural. Às vezes ele vem para cá uma vez por ano e ele abre o CRM deles lá, o sistema deles. E quando ele mostra pra gente, eles... É de primeiro mundo. É de primeiro mundo. Não, e eles lá têm, para quem não sabe, o sistema de CRM deles lá é um CRM unificado, que é o que a rede gosta de trabalhar, né? Como seria bom se todas as imobiliárias tivessem um CRM unificado, né? O de lá deles é assim, é como se fosse uma rede. Facilitaria bastante. Eu enxergo mais ou menos assim. Eu tô com um cliente procurando um perfil, eu tenho que abrir os sites de anúncios, sair pesquisando de várias formas, em vários locais. Não, ali no Ceará Rede Imóveis você tem tudo num só lugar. Num só lugar. Meu amigo, infelizmente a gente tem que encerrar a nossa conversa, estava muito boa. Eu queria que você deixasse as considerações finais, falasse um pouco mais para quem quiser conhecer tanto a Beitec como a Ceará Rede Imóveis também. Perfeito. Qual o perfil, porque eu sei que a Ceará Rede Imóveis ela é interessante não só para aquele corretor, aquela imobiliária gigantesca, Sim. mas também aquele corretor que está iniciando. Sim. Bom, eu primeiramente agradeço, né, o Eduardo, a Débora, que infelizmente não pôde vir, mas eu agradeço ao podcast. Quem quiser saber mais sobre a Ceará Rede Imóveis, você pode entrar no nosso site, que é o cri-ce.com.br, e lá vai ter um chamado no rodapé para poder saber mais a respeito da nossa rede. Mas também tem o Instagram, tá? Que é o CRI Parceiros. O Instagram é @CRI Parceiros. Lá você vai poder falar diretamente com o Wendel, né, que é o nosso secretário, ele que está à frente de tirar as dúvidas de quem quiser fazer parte da rede. E a rede, sim, ela é voltada para imobiliárias que estão iniciando, para imobiliárias que têm operação. O grande perfil das imobiliárias da rede são imobiliárias de pequeno e médio porte. Se a gente for centralizar, se você tem imobiliário de pequeno e médio porte e tem uma operação que gostaria de enxugá-la para poder maximizar, a gente está aqui para poder atender a isso aí. E o nosso site, né, da minha imobiliária é Beitec, BEITTEC, né, beitec.com.br. Você vai ver lá muitos imóveis sempre voltados na parte de locação e locação comercial. Então a gente está aí, né, iniciando esse projeto. Iniciamos, acho que foi 4 de setembro e temos crescido de lá para cá. A gente tem realmente focado muito essa região de Aldeota, Dionísio Torres e bairros adjacentes, mas porque realmente a gente vê muita coisa boa nessa região de imóvel desocupado que dá para a gente trabalhar. Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, tem o Instagram também, tá? Que é Beitec. E os colegas corretores também podem fazer parceria, né? Podem. Se tiver cliente nesse perfil. Devem. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós estivemos no CRI, terceiro CRI Exclusive. Terceiro CRI Foi. Exclusive. Foi. Né? Tem um episódio, vou deixar aqui no card também. Ou melhor, a gente está encerrando o episódio, vou deixar para você assistir. Assim que encerrar aqui, vai aparecer o quadradinho. Provavelmente agora já deve estar aparecendo aqui em algum lugar. Clica lá, assiste, que foi bem bacana. E conversamos tambtambém com o Bruno Rafael. Que é da Ceará diretor de marketing. Que é diretor. Uma máquina ali, viu, de operação imobiliária. O bate-papo com ele foi sensacional. Acredito. Com a história dele. Acompanha aqui também. E até a próxima. Não esquece de deixar o like, comenta o que é que você achou. E volte sempre que a casa é sua.